Quer dizer, há uma confusão, né, entre os setores que lutam contra o golpe, principalmente as direções do PT, entre fazer uma campanha publicitária e organizar uma luta real contra o golpe. Na minha opinião, essa é a questão chave, a questão central, a questão absoluta do momento. Vamos deixar claro, não tenho nada contra o jornalismo de denúncia. Nós mesmos, PCO, nós temos um jornal, nós publicamos quase 50 matérias por dia, tem denúncia de monte. Porém, essas denúncias, elas têm que estar a serviço da unificação do povo na luta, ou seja, na mobilização. Elas não são em si a luta contra o golpe. Se eu vou lá e falo, né, pego um especialista em direito e falo que todo o julgamento do Lula foi falso e demonstra, como fazem os advogados do Lula, eu estou contribuindo para a luta, em alguma medida. Mas eu não posso confundir que essa contribuição para a luta seja em si mesma a luta. Esse é o problema-chave que está em debate agora. Muita gente, né, particularmente direções do PT, confundem as duas coisas. E confundem as duas coisas por um motivo muito simples. Né? A gente poderia dizer que há setores aí que não querem lutar, o que é verdade. Mas isso não é válido para todos os setores. Eles confundem as coisas por um problema de concepção. A maior parte dos dirigentes do PT, eles estão acostumados a fazer campanha eleitoral. A campanha eleitoral é assim. E olha lá o Serra correndo com a galinha que ele roubou do vizinho e tal, tira foto, faz escândalo. Tudo bem, na campanha eleitoral, daí todo mundo discute, né? E tem muita gente que acaba votando em cima de uma notícia de campanha eleitoral, que depois da campanha eleitoral a gente vai descobrir que não aconteceu nada daquilo. Ela serve, digamos assim, é quase um pretexto, porque eleição, o que é a eleição, se não a manipulação, né, num momento específico, fechado, controlado, da opinião das pessoas. A eleição é isso daí. A eleição não é nenhuma luta. Né? Por isso que, em geral, né, a burguesia, com poderosos meios de manipulação, controlam as eleições. Nós temos que colocar a ênfase nesse problema de como organizar a luta. O que é organizar uma luta? Porque nós somos aqui no meio de um golpe, né? O golpe derrubou o governo que foi eleito com 54 milhões de votos. O golpe promoveu uma devastação contra o país. O golpe cassou inúmeros direitos fundamentais dos trabalhadores. O golpe colocou vários dirigentes do PT na cadeia. Durante o golpe, né, a ala direita da burguesia, ou a burguesia em geral, que nunca é pacífica, intensificou o assassinato de lideranças populares. A principal liderança popular do país está na cadeia nesse momento. Né? Nós tivemos aí, por falar em escândalo, uma votação onde 6 juízes do STF jogaram a Constituição no lixo, cinicamente, diante de toda a população. Quer dizer que, se nós queremos produzir escândalos, mais escândalo do que pegar a Constituição e jogar na lata do lixo é difícil. E vocês viram, né, que a burguesia tem muita gente comprada para justificar isso daí. Não, não é. A Constituição é relativa. Né? O Moro fala da Constituição norte-americana, porque, logicamente, ele é uma espécie de norte-americano enxertado, né? Apesar de que todo mundo viu nos vídeos que apareceram ali que ele não fala nem português nem inglês. Talvez seja produto do enxerto, né? Ele fala uma língua híbrida, mistura de português com inglês, sei lá. Então, quer dizer, escândalo tem de monte. Isso não tem produzido nada. A mobilização popular, ela tem um método.
ela tem um critério, ela tem, digamos assim, as suas próprias leis. Como tudo no mundo tem suas próprias leis. Primeiramente, para unificar a população na luta, nós precisamos fazer um movimento sobre a base de uma ou poucas reivindicações claras. O que é uma reivindicação? Reivindicação é uma exigência. Eu quero isso, eu não quero aquilo. E justamente ela é assim porque você só pode ter um movimento de massas sobre a base de reivindicações simples. Se você fizer um tratado com 45 considerações, se não, mais, porém, todavia, contudo, não dá para mobilizar milhões de pessoas. Para mobilizar milhões de pessoas, e nós já vimos no Brasil essa mobilização de milhões de pessoas, você precisa ter uma reivindicação clara. Uma ou algumas, poucas. Por exemplo, em 1984, nós tivemos uma das maiores mobilizações populares que o Brasil já teve, e a mobilização era diretas já. Quer dizer, o povo saía à rua com uma exigência. Eu quero eleições diretas já. Aí o pessoal do marketing inventava a camiseta com eu quero votar para presidente, essas coisas, mas o movimento tinha clareza do que ele queria. Queremos diretas já. Tá certo? Sobre a base dessa reivindicação, martelada em todos os lugares, criou-se um amplo movimento. Logicamente que não foi a reivindicação. Havia o sentimento de que a ditadura precisava ter um fim. E as pessoas entenderam que a convocação de eleições presidenciais diretas era o meio para acabar com a ditadura. Então, nós tínhamos aí um movimento muito objetivo. E essa palavra de ordem, direta já, ela visava mobilizar as pessoas para pressionar o regime militar. Não para fazer publicidade. À medida que as mobilizações cresciam, o regime militar ficava mais acuado. E o regime militar, dado o volume das mobilizações, ficou muito acuado. Ele não foi derrubado porque as mobilizações foram controladas, manipuladas, etc. e tal, de forma a evitar o choque. O truque na época foi fazer com que as pessoas tivessem a expectativa de que o Congresso Nacional da ditadura, a Câmara dos Deputados e o Senado, fosse votar as diretas já, quando estava claro, que isso aí era muito difícil. Mas espalhou-se aí a ideia de que, se houvesse bastante pressão, se mudaria a opinião dos parlamentares. O que não aconteceu. Aí, na época, como a gente viu na época do impeachment, agora teve gente que chorou, ficou desesperado, Nossa, nunca imaginei que um movimento desse tamanho fosse ser ignorado, papapá. Mas o fato é esse daí. Se o movimento de direta já tivesse sido direta já no Congresso ou na rua, você teria tido mais resultado. Por exemplo, muita gente aqui que não estava viva naquela época, não viu isso daí, eu era muito criança, não imagina a dimensão que teve o movimento contra a ditadura naquele momento. Era uma coisa muito monstruosa. Vocês imaginem, para ter uma ideia, que o último ato público do movimento das diretas ocupou quase que totalmente o Vale do Anhangabaú, de ponta a ponta. Era uma coisa gigantesca. Bom, o problema é esse daí, é preciso um movimento. Hoje nós não temos nenhum movimento tipo direta já, que fala, vamos pressionar fulano para conseguir tal resultado. Não tem isso daí. Quando o pessoal fala no Lula, é a expectativa de que vai haver eleições, que não sei por que milagre divino ele participaria das eleições, não seria cassado, papapá, estaria nas eleições. Supostamente, imagino eu, porque ele é muito popular, então não poderia ser cassado. Mais popular do que a palavra direta já
é difícil. E essa palavra de ordem foi derrotada na votação no Congresso Nacional, com o maior cinismo, né? Sendo que até uma boa parte dos que se diziam favoráveis ao movimento estavam pela derrota da reivindicação. A ditadura não resistiu ao movimento depois e acabou entrando em colapso, mas foi feita uma transição menos traumática do que poderia ter sido. Bom, nós estamos numa situação como essa agora. Como fazer? Primeiro, nós precisamos centralizar o movimento de trás de uma palavra de ordem clara. Né? Nós levantamos a palavra de ordem liberdade para Lula. Quer dizer, libertação imediata, isso significa fim dos processos, etc., fim da perseguição política e tudo mais. O que nós vamos fazer? Uma mobilização que vai massagear o coração do Moro e ele vai ficar comovido e vai soltar o Lula, que vai convencer os juízes do STF que eles têm que respeitar a Constituição. Isso é bobagem. Que vai convencer os coxinhas de que eles estão fazendo uma grande injustiça, querendo colocar o Lula na cadeia, que vai convencer o Ciro Gomes de que o Lula é preso político. Não vai acontecer. Nós temos que entender que isso é um conflito de forças opostas. E num conflito de forças opostas, nós temos uma situação que é parecida com uma guerra. Ganha quem tiver mais força. Se o movimento pela libertação do Lula, no mínimo, não botar medo na burguesia, nós não vamos avançar 1 milímetro. A gente pode fazer o que a gente quiser. Show de cavalinhos, acrobacia, colocar os palhaços na Avenida Paulista, podemos fazer o que a gente quiser. Não vai avançar 1 milímetro. É preciso de um movimento unitário, amplo, muito amplo, de massas, que, no mínimo, veja que eu estou colocando bem claramente, no mínimo, para começar a andar para frente, assuste os golpistas. Que eles olhem e falem assim, isso daqui vai dar problema. Se não chegar nesse ponto, a gente não andou para frente nem 1 único milímetro. É isso que nós temos que entender, muito bem entendido, e é o que nós, quando eu digo nós aqui, são todas as pessoas que concordam com essa ideia, temos que explicar para as outras pessoas que estão participando do movimento. Não adianta fazer encenação. Não adianta fazer nenhum tipo de pantomima. Não adianta fazer nada disso. É preciso organizar um movimento real de luta, uma mobilização revolucionária de massas. Para que a gente consiga isso, que é o fundamental, nós temos aqui, além da necessidade de ter um programa claro, né, nós precisamos também de um plano de lutas. Porque o movimento ele não acontece com estalar de dedos. Eu tenho visto aqui muitos comentários de muita gente que me deixam assim perplexo. Né? Algumas pessoas falaram assim, por que quando o Lula foi preso não fizeram uma greve geral? Bom, então, eu sou obrigado a subentender que greve geral é muito fácil de fazer. Se é tão fácil assim, vou aproveitar e já vou convocar a greve geral agora, né? E vamos ver se ela acontece. Não, não é assim. A mobilização depende de que você organize as lideranças em torno das palavras de ordem, em torno da luta que você quer realizar. Você precisa ter um eixo unificado, você precisa ter uma preparação. O movimento popular, de um modo geral, não é gado, precisa de se discutir com ele, convencer as pessoas, mostrar a necessidade para esse movimento da mobilização. Há toda uma preparação. Só quem nunca viu nenhuma greve geral, ou só viu greves gerais muito burocráticas, acredita que seja possível fazer uma greve geral com simplesmente estalar os dedos. Não, isso não é possível.
Não só não é possível, como a proposta tem uma provocação. Por exemplo, se a CUT, no momento que saiu a notícia da prisão do Lula, falasse: se prender o Lula é greve geral, não ia ter greve geral. Eles não falaram nada. Mas se eles falassem, também não ia ter greve geral. Não adianta ter essa ideia. A greve geral precisa ser preparada. Vocês viram que aprovar a lei da terceirização é um prejuízo gigantesco. Um ataque monstruoso contra os trabalhadores. Não teve nada. Né? Previdência, CLT, ajuste fiscal, não aconteceu nada. Não é assim como se fosse fácil. Outras pessoas falam assim: o Lula foi preso e não aconteceu nada, ele não tem apoio dos trabalhadores. Mas aqui não tem acontecido grandes coisas. Mataram a vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Teve uma manifestação, foram alguns milhares de pessoas, levaram uma vela e tal, e acabou-se. Tudo bem, ninguém também procurou impulsionar nenhuma grande mobilização. Não estou desculpando a falta de iniciativa das direções, mas eu acho que com críticas ou sem críticas às direções, nós temos que ser realistas quando a gente fala de mobilização de trabalhadores. Então, quer dizer, vamos partir do princípio que uma mobilização de grande envergadura tem que ser preparada. Tem que ser preparada através de várias etapas, onde a mobilização vai crescendo. Você chama um ato público, organiza uma parcela de pessoas, daí você chama uma nova iniciativa mais ampla e você vai agrupando, mobilizando, organizando todos os setores das massas, né, que a gente queira que participe dessa luta. Senão não há como. Não é possível. Por isso é necessário um plano de lutas. Na época do impeachment, nós falamos: é preciso chamar várias greves de advertência, 3, 4, ir preparando, aumentando a agitação política nas fábricas e locais de trabalho, e num dado momento, chamar uma greve geral de verdade. Quer dizer, uma greve geral que tem uma reivindicação, por exemplo, não a liquidação da CLT, manutenção da CLT. E a greve vai até que haja uma negociação e o pessoal decida não acabar com a CLT. Quer dizer, isso é uma greve de verdade. Também é uma coisa que é preciso explicar. Porque o pessoal fala assim: greve geral. Greve de um dia não é uma greve geral. É um dia de paralisação. Greve, se entende, que é um movimento que tem uma reivindicação e que ele progride no sentido de conquistar essa reivindicação. Se ele vai conquistar ou não vai depender da força do movimento. Mas o objetivo dele é conquistar a reivindicação. Você fala: greve por X% de aumento salarial. Então você faz a greve até que você obtenha alguma satisfação dessa reivindicação. Se o movimento for forte, né, os patrões vão oferecer X menos 5. Os trabalhadores vão falar não. E aí a greve continua. Até o momento que ou os patrões oferecem X%, ou muito perto disso, os trabalhadores calculam lá a situação e decidem acabar com o movimento porque a reivindicação foi atendida. Seja na sua totalidade, seja parcialmente. Então, para conseguir um resultado desse, é preciso um plano de lutas. Nós achamos que o golpe, os ataques dos golpistas, os ataques contra os direitos democráticos da população, exigem um movimento no sentido de uma greve geral. E por isso nós achamos que é necessário que haja um plano de lutas que conduza à greve geral.